é receber, não é dar, né? Não é dar. É você, o que eu vou ganhar, né? Geralmente os filhos perguntam: papai, o que eu vou ganhar no Natal, né? E é o conceito de uma sociedade materialista, consumista, né? E que pensa muito naquilo que você pode ter, naquilo que você pode pegar. Nem que depois, no próximo segundo, como muitas vezes acontece, a criança abandona o brinquedo de lado e vai fazer outra coisa. Por quê? Porque é um interesse que existe de, assim, de surpresa, da pessoa receber aquilo ali, mas será que era isso mesmo? É a pergunta que fica nesta sociedade tão consumista, né? Tão, que olha para o ter e não para o ser. Então, quando nós olhamos pelos ideais bíblicos, pelo aquilo que é estabelecido na palavra de Deus, e nós vemos que Natal não é receber, Natal é dar, Natal é dar-se em favor do outro. E começa pelo próprio Senhor nosso Deus, quando no Evangelho de João nós encontramos, lá no capítulo 3, o seguinte versículo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O Deus que nós temos é aquele que entregou o seu próprio Filho por amor de cada um de nós. Então, Natal não é receber, Natal é dar-se, é entregar-se, é fazer alguma coisa. E aqui nós vamos ver então o relato do primeiro Natal. E o que acontece no primeiro Natal? Nós vemos a presença do próprio Deus quando Paulo escreve a carta aos Romanos dizendo: aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? O Natal é momento de dar-se, é momento de oferecer. Mas não é material, é espiritual, é amor, sabe? É estar junto, é entregar-se em favor de alguma coisa, é realmente você estar buscando servir como Deus aqui está fazendo. Ele entregou a seu próprio filho por amor da sua vida, por amor da minha vida. E Jesus entregou-se a si mesmo. Ele deu-se a si mesmo, tanto que Paulo escreve à igreja de Filipos. E na carta aos Filipenses ele diz: Cristo Jesus, que embora sendo Deus, ele não considerou o ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e a terrível morte de cruz, por amor de cada um de nós. Natal não é receber, Natal é dar-se. E o Espírito Santo do Senhor é o Espírito que dá vida. E lá no Evangelho de Lucas, está escrito assim: o Espírito Santo, quando o anjo falando com Maria, ele diz: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra, e assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. O Espírito da vida, o Espírito que dá vida. Então nós vemos que realmente o Natal
Não pense só em ganhar, não pense só em receber, não pense qual vai ser a sua vantagem. Não, o Natal é momento de você se doar, de você amar, de você se entregar como Jesus se entregou por cada um de nós. E aí nós vamos vendo, né, no primeiro Natal, Maria, né, uma mulher, uma adolescente que se tornou submissa à vontade de Deus, e ela se entregou à vontade do Pai. E pela sua fé, ela entregou a sua própria honra para que Deus estivesse se manifestando através da sua vida. E lá no Evangelho de Lucas, Lucas escreve: respondeu Maria: eu sou a serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua palavra, conforme a sua vontade. É o entregar-se. Deus se entregou, Deus entregou seu Filho, Jesus se entregou por amor de cada um de nós. E a partir desse momento nós vamos vendo aqui pessoas, né? Anjos, que também, por amor e por adorar a Deus, eles se entregaram à vontade do Pai, nesse projeto para salvar a humanidade. José deu ali a sua palavra e confiou em Deus e recebeu Maria e abraçou aquela jovem. E o texto diz no Evangelho de Mateus que foi assim o nascimento de Jesus. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. E por ser José seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe o anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo, e ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida, dará à luz a um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. E assim, ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Confiança. Aceitar a vontade do Pai. Entregar-se em confiança à vontade do Senhor. Do Senhor. Então, no primeiro Natal, nós vemos que não foi a época de receber, mas de dar-se, de entregar-se à vontade do Senhor, ao projeto do Senhor nosso Deus. E os anjos? Os anjos também participaram, tiveram uma participação efetiva, né? Tanto que Lucas escreve assim: e aconteceu que o anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. E o anjo lhes disse: não tenham medo, pois eu estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que serão para todo o povo, porque hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto lhes servirá de sinal: encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. E de repente uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Os anjos do Senhor dando glórias a Deus. Não é momento de receber, é momento de se dar, é momento de encarar o projeto que Deus tem colocado
nas nossas vidas e nós nos entregarmos de forma integral, completa, na vontade do Pai e sermos usados para o louvor da sua glória, assim que o nosso Natal seja o Natal de dar-se em favor do outro, de levar essa palavra de Deus aos corações. Sabe, nós muitas vezes pedimos tanto, temos tanto a pedir, queremos tanto de Deus, mas no projeto do Pai, Ele quer você na frente da batalha, na frente da luta, levando a palavra do Senhor, carregando a espada do Senhor, fazendo a obra do Senhor nosso Deus. Então, Natal, nós devemos nos entregar, nós devemos nos deixar ser usados para o louvor da glória do Senhor. E ali também naquela cena nós vemos os pastores, Nós vemos os pastores. E Lucas escreve lá no capítulo 2, que quando os anjos os deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos para Belém e vejamos isso que aconteceu e o que o Senhor nos deu a conhecer. E então eles correram para lá, encontraram Maria, José e o bebê deitado na manjedoura, e depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino, e todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Então, eles deram o quê? Os pastores deram o seu tempo, eles deram a adoração e eles deram também o testemunho. E é isso que Deus tem pedido a cada um de nós: o seu tempo, a sua adoração, o testemunho de que Deus tem feito na sua vida e através da sua vida. Este é o primeiro Natal. Este é o primeiro Natal. E o engraçado é que aqui ninguém está correndo nas lojas. Ninguém está desesperado pelo melhor presente. Mas as pessoas estão se entregando em adoração, testemunhando o amor do nosso Deus, E nós vemos também nesta cena os próprios magos, E os magos, eles entregaram o que eles tinham, entregaram os seus tesouros, entregaram o seu tempo, entregaram a Jesus a sua adoração. E Mateus escreve lá no Evangelho, no 2º capítulo, dizendo assim: depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E quando Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. E tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes, do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta: mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá o meu povo. E assim, eles foram, e ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, e prostrando-se o adoraram, e abriram os seus tesouros, e lhes deram presentes: ouro, incenso e mirra. Eu não sei o que você quer ganhar de presente nesse Natal, mas eu sei que você pode dar os seus tesouros. Qual é o seu grande tesouro? O seu tempo? Dê ao Senhor. É a sua vida? Entregue a sua vida ao Senhor. É a sua adoração? Às vezes nós pensamos que não, mas nós adoramos muitas coisas que não são de Deus. São coisas do nosso próprio interesse. Eu só vou ser feliz quando eu trocar de carro. Eu só vou ser feliz quando a minha conta no banco estiver no azul.
ou quando eu conseguir algo que vai me deixar feliz, creia, aqueles que trabalham para o Senhor é que cuida das suas coisas. É o Senhor que administra a sua vida, a sua família. Por isso, sirva ao Senhor, busque ao Senhor, entregue os seus tesouros ao Senhor, entregue a sua vida a Deus, porque o dos seus, Ele está cuidando, Ele está tratando. E aqueles magos entregaram. E nesta cena, temos ainda duas pessoas. Um homem chamado Simeão e uma senhora chamada Ana. E esses dois deram um testemunho de fé na salvação do Senhor. E Lucas fala sobre eles lá no capítulo 2 do seu evangelho, dizendo que havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele, e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele, Simeão, não morreria antes de ver Cristo, Jesus Cristo. E movido pelo Espírito, ele foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer conforme requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. E Simeão falou: Senhor, agora eu posso ir, pois se cumpriu a chegada do Messias. A chegada do Messias. Esse era o testemunho de fé deste homem. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que os pensamentos de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era muito idosa, havia vivido com seu marido 7 anos depois de se casar, e então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo, adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. E tendo chegado ali, naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Testemunhos, né, da chegada daquele que era o prometido, do Messias. Temos falado desse Messias, temos falado desse Jesus, temos colocado a nossa fé em ação. É momento de dar-se, não de receber. É momento de entregar-se à vontade do Senhor. Então, que esta palavra, que como também me incomodou, e os irmãos observaram que são só textos na palavra, mostrando o primeiro Natal, e de que como Deus, no seu projeto, Ele entregou o seu Filho, o seu próprio Filho, se colocou à disposição do Pai, de que como o Espírito Santo de Deus agiu ali na vida de Maria, né? E de que como Deus nos amou e tem falado conosco nesses dias em que nós olhamos e vemos tanta movimentação, tanta correria, como disse a Edilene, mas às vezes é o momento de pararmos, de pensarmos e refletir sobre realmente como nós podemos, qual é o nosso papel no agir de Deus nesta cidade. Então sempre é momento da gente estar procurando saber o que Deus tem para mim,
qual é a vontade de Deus, o que eu tenho para oferecer ao meu Pai, como Deus pode me usar a minha vida para que outros possam ter esse encontro com Jesus. Então esses relatos, o que eles fazem? Eles nos desafiam a reavaliar a nossa maneira de pensar em relação à honra que nós devemos ao Senhor nosso Deus, e de que como nós podemos nos dar para ser usados para o louvor da glória do Senhor nosso Deus. Para nós hoje, o tempo está cumprido, e a mensagem de Jesus para nós está lá no capítulo 1 do evangelista Marcos, que diz que depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia proclamando as boas novas de Deus. E Jesus dizia: o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas de salvação. E nós somos chamados para levar as boas novas. A gente gosta assim de um presentinho, mas a gente pode ser o presente que alguém está esperando. Por isso, a boa nova do Senhor é o presente que você pode entregar a alguém que está precisando desesperadamente. Deixe Deus te usar, e que este Natal seja um Natal abençoado em cada uma das nossas vidas. Amém? Amém. Vamos orar só para encerrar isso. Senhor querido, louvado seja o teu nome, ó Pai. Nós te agradecemos porque a tua palavra, ó Pai, ela nos incomoda, Senhor. Porque nós queremos muito receber, ó Pai, mas o Senhor nos chama a darmos, ó Pai, a nos entregarmos, ó Pai, para o louvor da tua glória, ó Pai, a testemunhar, a adorar, a servir, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai, a fazer isso com alegria, Senhor, a alegria da salvação que está em Cristo Jesus, ó Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.